Olá, graças e paz a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal IBR Fiel TV. Meu nome é Rafael, sou pastor aqui na igreja e nós vamos dar início a uma nova série de estudos para esse mês de novembro de 2025. E hoje o tema do nosso estudo é Jesus, a rocha eterna. Aleluia! Eu quero fazer uma breve oração pelo entendimento da palavra. Pai, nós oramos pelo entendimento da Tua palavra, pedimos humildemente sabedoria do Teu Espírito Santo para nos fazer compreender o que o Senhor quer nos ministrar, que nós possamos, ó Pai, não somente ouvir, mas praticar tudo que for dito e ensinado aqui com base na Tua palavra. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Então, hoje o nosso tema é Jesus, a rocha eterna. Essa passagem faz uma referência a Mateus 7, do verso 24 ao verso 27. Essa passagem ela nos foi ministrada nesse último domingo pelo pastor Davi. E hoje nós vamos falar um pouco mais ainda sobre ela, né? Nós ouvimos ali sobre a história de um pastor que repetidamente pregava ali o mesmo sermão. Então nós vamos também mais uma vez nos atentar a esta passagem, ao que o Senhor quer nos comunicar através dessa mensagem. Então nós sabemos que essa passagem ela é o encerramento do Sermão do Monte, né? E ela destaca a importância de construir a vida, né? Fala sobre a casa, mas aí nós podemos interpretar também sobre construir a vida sobre um fundamento sólido, seguro e confiável, que é o Senhor Jesus, né? Então nos diz a passagem: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus, ele compara a vida de cada um a uma casa em construção, né? E o futuro dessa casa, ela não depende da sua aparência externa, mas ela depende do seu alicerce, das suas bases, da sua fundação, né? Não depende da cor ou da beleza, do tamanho, mas da fundação sobre qual ela está alicerçada, sobre qual ela está construída. Então nós temos aí a figura dos dois construtores, né? O prudente, aquele que ouve as palavras e as pratica, e o insensato, aquele que ouve as palavras, mas não as pratica. E ambas as casas, nós podemos ver na passagem que ambas as casas, elas enfrentam ali a mesma tempestade, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E as tempestades nós podemos encarar que são provas, processos, né? Crises, perdas, doenças, tentações. Todas essas coisas sobrevirão. Elas virão para todos, né? A palavra nos declara, o Senhor Jesus nos declara que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia! Então nós devemos ter um bom ânimo, sabendo que a nossa casa, a nossa vida está edificada sobre a rocha.
né? Quando vier o dia mau, quando vier as provas, quando vier as lutas, quando soprarem os ventos, nós devemos ter a nossa casa, a nossa vida edificada no Senhor Jesus, edificada sobre o lugar seguro que é a rocha inabalável. Então nós temos aí uma diferença crucial, né? Um permaneceu firme na rocha e o outro sofreu uma grande ruína. E por que o Senhor Jesus, ele é a nossa rocha eterna? Muitas vezes na palavra do Senhor, na Bíblia, o termo rocha é usado para se referir a Deus. E no Novo Testamento, esse termo, essa figura de linguagem também é usada para se referir ao Senhor Jesus. Vamos ver aqui alguns exemplos de como a palavra rocha é usada para se referir a Deus. Então, rocha, ela tem um sentido de confiança e abrigo. Vamos ver a referência em Salmos 18, verso 2. Também temos a referência em 2 Samuel 22, verso 32. Então, no Antigo Testamento ali, a rocha era um símbolo de um lugar seguro, de um refúgio, um lugar alto, também onde o inimigo não podia alcançar. E Jesus, ele é o nosso abrigo, ele é o nosso lugar seguro, né, contra os medos, contra as ansiedades, contra os ataques espirituais. Nós não precisamos fugir dele, mas correr para ele, correr para este abrigo que é o Senhor Jesus. Nos diz o Salmos 18, verso 2: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre mais alta. Aleluia! Também podemos ver o sentido da rocha como um sentido de onde flui a vida, né? Nós temos por referência 1 Coríntios 10, verso 4, e também Êxodo 17, verso 3. E ali no Novo Testamento, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele revela que a rocha que acompanhava o povo de Israel no deserto, ele lhes dava água. Espiritualmente, ela era Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos ali uma aplicação do Senhor Jesus Cristo como uma rocha que dava o sustento para o povo no deserto. E Jesus, ele é verdadeiramente a fonte de água viva. Nos fala a palavra em João 4, verso 14, ali na passagem na qual ele fala à mulher samaritana. Ele disse à mulher samaritana que aquele que beber da água que ele lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Então ele não é apenas o nosso alicerce para quando a vida está difícil, mas é uma fonte de constante sustento para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Então, se você está sedento, cansado, esgotado, corra para a rocha eterna, pois dela flui abundante vida. Constantemente vida flui da rocha que é o Senhor Jesus. Ele é a fonte de vida eterna. Ele também é a fonte imutável. A rocha eterna é a fonte imutável. Temos por referência Isaías 26, verso 4, a qual nos diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia! Nós vivemos num mundo de constantes mudanças, né? Tendências surgem e desaparecem, filosofias e até muitas religiões, mas o Senhor é uma rocha eterna que permanece para sempre. Então nós devemos ter a nossa certeza de que o nosso fundamento
a nossa confiança está na rocha inabalável, na rocha que não muda, né? Muitos estão firmados ali nos sentimentos sobre a areia, né? E são mudados constantemente pelo que sente, pelos pensamentos, mas a nossa firmeza, a nossa segurança está naquilo que não muda. A palavra do Senhor é imutável, o Senhor não muda, né? Passa-se o tempo, mas o seu caráter, o seu amor e a sua palavra não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Aleluia! Então nós somos chamados a uma prática, a uma vida de prática, né? Ouvir e praticar. A chave da parábola ali dos dois fundamentos não é apenas conhecer a rocha, mas construir constantemente sobre ela. O homem prudente é aquele que pratica os ensinamentos de Jesus. E então, o que significa construir sobre a rocha? Significa fazer de Jesus o nosso centro de todas as escolhas. Significa que nós colocamos Jesus como prioridade, a palavra de Deus como prioridade no nosso casamento, nas nossas finanças, na carreira, o tempo, as palavras. Nós precisamos edificar as nossas decisões sobre a rocha imutável, sobre a palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor não é apenas para nós admirarmos, é para praticarmos, é viver o que está na palavra, né? O Senhor nos traz o reino de Deus para a prática nossa no dia a dia, é perdoar as pessoas, agir com generosidade, com retidão, com humildade. Todas essas coisas o Senhor Jesus nos ensinou e nós devemos praticar como homem prudente, né? Quando vier também a tempestade, o dia mau, é importante ressaltar mais uma vez aqui que a nossa segurança, o nosso firmamento deve estar firmado sobre a rocha, porque o insensato, né, ele só descobre que não está firmado sobre a rocha quando já é tarde demais, e então é grande a sua ruína. Então o nosso convite hoje é para que todos nós possamos estar firmados nesse alicerce, nessa rocha inabalável, eterna, que é o Senhor Jesus, e também sabermos que não importa a aparência da nossa casa, da nossa vida, o nosso alicerce, a nossa fundação deve estar segura, né? Porque muitos parecem ter uma vida boa, uma vida linda, maravilhosa, mas vem o vento, vem as tempestades e logo essa casa vai à ruína, cai, porque não tem um alicerce, não tem uma base segura. Então o nosso apelo é: confie no Senhor Jesus Cristo, confie no seu Salvador, no Senhor, se comprometa a fazer a sua vontade, fazer da palavra um manual de construção da sua vida, né? Como nós lemos aqui em Isaías 26, verso 4: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é uma rocha eterna. Aleluia! Nós possamos nos lembrar dessas palavras, possamos não somente assistir, ouvir, porque nós já ouvimos e assistimos bastante. Agora o Senhor nos convida a uma prática diária, uma prática de joelho no chão, de oração, buscar fazer a vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar para que assim seja em nossas vidas. Senhor, nós oramos, ó Pai, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, não somente para ouvir, mas para praticar a Tua palavra, fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a anularmos a nós mesmos
a morrermos para nós mesmos, mas viver para fazer a tua vontade. Senhor, de ti vem o poder, a força, a salvação. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ó Pai. Ajuda-nos a sermos sábios, ajuda-nos a fazermos a tua vontade, Senhor. Assim nós pedimos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. Assim seja. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos ser edificados no Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e que a sua casa, a sua vida seja abençoada. Amém? Então até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe.